Bom, infelizmente nós estamos vivendo numa pandemia de obesidade, né? A obesidade nos últimos anos cresceu 60% aqui no Brasil, nos últimos 10 anos. Então nós estamos perdendo a batalha contra o excesso de peso. Eu me lembro muito bem, quando eu comecei a dar palestras, há uns 8 anos atrás, eu falava para as pessoas para dar um impacto. Era 40 e poucos por cento da população, eu falava quase metade da população está acima do peso. Hoje em dia eu falo mais da metade da população está acima do peso no Brasil. 53,8% da população, censo de 2016, brasileiro acima do peso. Ou seja, mais obesos, mais doença. E se a gente pega as estatísticas, se a gente continuar nesse ritmo, olha que dado alarmante. 86,3% da população em 2030 vai estar acima do peso nos Estados Unidos. Se continuar no mesmo ritmo que cresceu nos últimos anos, né? Então, é uma coisa muito, muito preocupante. E aumenta o peso, aumenta a doença, aumenta a mortalidade. Ó. À medida que vai aumentando o peso, vai aumentando doença e morte. Doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares. Só para vocês terem uma ideia, quem que sabe, acho que você estudo muito estudante de medicina? Aqui? Não? Levanta a mão quem é estudante de medicina. Nutrição. Vocês sabem o que é IMC, não sabe? IMC é um cálculo simples, né? Que é peso dividido por altura ao quadrado. Não é um cálculo muito bom, né? Mas é um cálculo para você estimar mais ou menos se a pessoa está acima do peso, está com obesidade grau 1, obesidade grau 2 ou obesidade grau 3, né? Um IMC normal, ele varia entre 18 e 25. Acima de 25, a pessoa está com sobrepeso. Quando você tem um IMC de 22, que é normal, e você passa ele para 27, a cada 5 quilos por metro quadrado que você aumenta de IMC, você aumenta 30% o risco de mortalidade geral, você aumenta 40% o risco de mortalidade vascular, de 60% a 120% mortalidade por diabetes, doença renal e doença hepática. 10% a mortalidade por câncer e 20% a mortalidade por doença respiratória. E se você aumentar mais 5, mais isso. Você vê que é muito, muito preocupante, né? Excesso de peso, gente, não é estética, é saúde, é questão de saúde. E a pior gordura que tem é essa aqui, barriga, né? Gordura abdominal. Gordura abdominal por quê? Uma gordura metabolicamente ruim, ela é inflamatória, né? E isso faz mal para a sua saúde. Eu vou explicar por quê. Então, meçam a cintura de vocês. Os homens, o ideal está abaixo de 94 centímetros e as mulheres abaixo de 80. Se você estiver acima disso, você está com excesso de gordura abdominal. E para os asiáticos, pior ainda. Para eu, por exemplo, tem que ser pior ainda, é abaixo de 90. O asiático ele tem muita tendência de ser diabético, um pouquinho de barriga que ele ganha, ele fica diabético, né? Então, você pega as estatísticas brasileiras, tem, depois de 50 anos, mais de 40% dos asiáticos eles estão com pré-diabetes. E a barriga é uma gordura inflamatória, né? Ela inflama o corpo. Ela inflama, aumenta o estresse oxidativo, né? E gera uma coisa que chama resistência insulínica. Resistência insulínica, maior risco de resistência à leptina, que é um hormônio, que ele é um hormônio anorexígeno, inibe a fome e te ajuda a emagrecer. Eu vou explicar para vocês mais para frente a respeito disso, só para vocês terem uma ideia. E aumenta o risco de doenças, câncer, infarto, derrame. E o que faz você engordar? Não há dúvida que existe uma tendência genética, a gente não pode negar, né? Eu vou explicar para vocês. Não tem aquela pessoa que é magra, come de tudo e nunca engorda? Aposto que todo mundo conhece, mas é raro, né? Esse é um geneticamente muito favorável a engordar. Não quer dizer que ele não vai ter problemas de saúde com uma alimentação, mas ele não engorda. Mas a grande maioria da população come e engorda. Então, quando você tem uma tendência genética associada ao quê? A falta de exercício, alimentação errada, tem até alguns estudos que falam de vírus, adenovírus 36, que eu vou falar para vocês a respeito disso.
até mesmo como foi a gestação dentro da barriga da mãe. Então, os estudos têm mostrado que o período intrauterino é fundamental para a prevenção de doenças. E uma mãe que engravida de uma obesa, se alimenta mal, coitado do filho, já nasce com tendência de risco, né? Então, a parte psicológica, sempre tem uma parte psicológica envolvida, de estresse, depressão, compulsões, distúrbio do sono, a gente vai conversar sobre isso. Hormônios, tem vários hormônios no corpo, né? Alguns ajudam a emagrecer, outros ajudam a engordar, então esse equilíbrio é fundamental. Poluição, infelizmente a gente está vivendo um mundo muito poluído e diariamente nós entramos em contato com várias toxinas que podem te ajudar a engordar, vocês acreditam? Produto de plástico, que tem bisfenol e ftalatos, agrotóxicos, que faz ação de hormônio no corpo, metais tóxicos, faz destruição do seu sistema metabólico, fazendo maior promoção de células de gordura. Tratamentos médicos, às vezes você toma algum remédio para te ajudar em alguma coisa, ele te piora em outra, como por exemplo aumento de peso. Eu vou conversar com vocês a respeito disso também. O excesso de comida, né? Hoje em dia a gente está tendo uma alimentação muito ruim. E eu vou mostrar para vocês, lógico, o conjunto da obra, mas o principal vilão vou mostrar para vocês que é o carboidrato. E a flora, principalmente os de alto índice glicêmico, e a flora intestinal alterada. Nos últimos anos, as pesquisas têm mostrado que a flora intestinal de um paciente magro é diferente de um paciente que está acima do peso. A flora intestinal de um paciente que tem diabetes é diferente de quem não tem diabetes. Quando essa flora intestinal não está saudável, absorve coisas que não deveria absorver e ativa a genética das doenças, né? Inclusive te ajudando a engordar.